Rui Malek Takeguma, hoje é dia 16 de junho de 2020, uma terça-feira. Eu estou fazendo, através desse meu grupo do Facebook, o Seis Vilas, Seus Vales, vídeos a cada lua, para poder contextualizar, fazer a conjuntura de Visconde de Mauá, que é a região que eu moro, mais especificamente no Vale do Pavão, tentando fazer um vídeo para comunicar às pessoas que se interessem por uma visão alternativa, não só um pensar diferente do convencional, como algumas informações regionais, que às vezes são difíceis de localizar ou chatas de ficar procurando. Então, eu estou resumindo nessa tabela de capa do vídeo aqui o número de mortes, doentes, né, curados e até as síndromes gripais das pessoas que estão isoladas na região. Eu já fiz isso há 2 vídeos atrás, no vídeo da lua crescente, que foi do dia 30 de maio. No último vídeo, que foi o da lua cheia, eu optei em não falar sobre números, né? E de lá para cá veio essa confusão absurda do fantoche da presidência tentar esconder os mortos. Ele, como fã de ditadura, né, tentou fazer o que na ditadura se fazia, que era esconder os corpos. E isso vai ficar difícil hoje em dia, porque quando ele fechou o site oficial do Ministério da Saúde para informar todos os dados antigos, só estava mostrando os dados atuais, as próprias secretarias estaduais de saúde se reuniram e fizeram um site oficial alternativo, que era o site que eu estava me informando. Daí vem o Supremo Tribunal Federal e obriga ao Ministério da Saúde a voltar a fazer o site oficial com todas as informações. Então, a gente já vive um país que não está usando nem lanterna para iluminar nessa escuridão da pandemia, né? como usando a imagem que o Átila Yamarino fala. Estamos com uma velhinha, porque a gente não faz testes com todo mundo, né? Então a gente já chegou num nível que a gente chama de síndrome comunitária, isso é, a gente não tem mais como localizar os pacientes que estão contaminando as outras pessoas, ela já está num caso generalizado. Então, eu vou fazer um vídeo com algumas informações variadas aqui e um vídeo num formato um pouco diferente. Então, eu vou acrescentar alguns vídeos e falar um pouco sobre textos no final desse vídeo, mas eu vou começar colocando um vídeo do subsecretário de Turismo de Itatiaia, que é o município que eu estou localizado, um dos 3 municípios de Visconde de Mauá, ele falando no dia 5, né, há 11 dias atrás, ele abrindo o chamado a flexibilização da região turística. Então, eu vou colocar o vídeo dele primeiro, depois eu vou fazer uns comentários sobre essa questão dos números aqui em Mauá e da síndrome respiratória, que é outro caso complexo na região. Só que antes de voltar a falar aqui, eu vou emendar nesse vídeo do secretário um outro videozinho que eu peguei e eu achei interessante, que só mostra os dados do crescimento das mortes por Covid, né? Covid-19, que é o nome da doença que o SARS-CoV-2 provoca, os números oficiais. Veja bem, ainda vamos falar nesse vídeo sobre as subnotificações, sobre as síndromes gripais. Mas falando só sobre os números oficiais, mostra como nos últimas semanas houve uma evolução e ela foi ultrapassando todos os outros casos de doenças do Brasil. Então, hoje está se morrendo mais por Covid do que por qualquer outro motivo. Morte é morte. Independente se você morreu por Covid, atropelamento, AIDS ou o que for, é uma pessoa que se vai, é um universo que se vai embora do ponto de vista da biologia do conhecer, que todo um conhecimento que aquela pessoa criou e desenvolveu no seu devir vai-se embora e se perde. Não é só uma mão na economia que sustenta o Brasil, é um conhecimento. Os idosos têm um conhecimento ancestral muito importante e que é muitas vezes subutilizado pelas pessoas. Então, morte, é terrível, né? A gente tenta evitar ao máximo. A vida é basicamente a gente conseguir sobreviver e viver bem dentro desse sobreviver. Então, aqui, quem me conhece sabe que eu nunca fui bolsonarista, cheguei até a defender o PT nessa onda de
reacionarismo que veio com os bolsonaristas, mas é um caso perdido também o petismo, né? Eu acho que são pessoas que fizeram mal para o país e ainda não se tocaram que eles estão destruindo o Brasil e eles que criaram esses filhos que são os bolsomínios. Bolsomínios é um tipo de petismo, é um petismo mais politicamente incorreto, enquanto que o petista é aquele politicamente incorreto, que ele quer tudo falado bonitinho, mas é o medíocre. O bolsonarista é o medíocre que fala mediocridade. Lógico que tem exceções, lógico que tem pessoas com uma intenção boa que estão sendo enganadas por esse movimento, mas já nessa pandemia já me livrei dos bolsonaristas e procuro cada vez mais me livrar dos petistas que ainda acreditam no PT a essa altura do campeonato, não conseguiram entender o óbvio que o PT em 2018 elegeu o Bozo. Então, a gente ainda está numa tragédia brasileira, porque tem ainda essa cismogênese na política, as pessoas ainda ficam nessa infantilidade de discutir comunismo, que é uma coisa que já morreu faz tempo, versus fascismo, que é uma coisa que também não existe atualmente, é uma deturpação fascistoide, né? Se o Bolsonaro fosse fascista, pelo menos ele seria nacionalista, defenderia o Brasil, mas é só papo furado. Defende o Brasil com bandeiras de Israel, bandeiras dos Estados Unidos, que são a decadência, né? O império que está caindo. Em vez de se aliar ainda a potências que estão surgindo, o Brasil ainda é aliado às potências que estão morrendo. Mas, enfim, esse vídeo não é para falar de política partidária. Não tem como eu também não fugir um desabafo, porque é o caos em todo lado. Mas vamos então começar com esses dois vídeos e daqui a pouco eu volto. Um videozinho falando sobre o prefeito, o subsecretário de Itatiaia, né, o senhor José de Luca, falando sobre a abertura de turismo, e eu vou colar no vídeo dele um videozinho mostrando a Covid subindo, as mortes da Covid contra as mortes. Depois eu volto para continuar a minha fala aqui mais um pouquinho. Beleza? Boa tarde, José de Luca, subsecretário de Turismo de Itatiaia. Boa tarde a todos. Eu venho aqui, através desse vídeo, prestar algumas informações no que diz respeito ao setor de turismo no município de Itatiaia. Através do decreto número 3459 de 2 de junho desse ano, de 2020, ficou restabelecido a abertura do turismo, da indústria do turismo no município de Itatiaia, através dos hotéis e pousadas com 40% de ocupação e os restaurantes com 50% de ocupação. Obviamente, as questões de distanciamento social estão mantidas, o pessoal com placa residentes em Itatiaia e Resende tem livre acesso ao município de Itatiaia, e o pessoal de outros municípios deverão parar no portal onde será aferida a temperatura de todos os ocupantes do automóvel, e também ele vai ter, se ele tiver hospedagem, o hotel previamente vai ter que informar a reserva e todos os que estão compreendidos nessa reserva dentro dos 40% de lotação previsto no decreto, ok? Nos restaurantes também tem 50% de lotação, também previstos as regras de distanciamento social com uso de máscara e também a distância entre as mesas, que no mínimo de 2 metros a 2,5 metros de uma mesa para outra. Também os funcionários dos restaurantes e das pousadas e hotéis deverão também ter a temperatura aferida toda vez que entra e toda vez que sai do estabelecimento, também o uso de máscara e uso de álcool gel para hóspedes e para funcionários. Nós estamos lá na Secretaria de Turismo, através do telefone 3352-1855, à disposição para esclarecer quaisquer dúvida. Também pelo e-mail turismo@itatiaia.gov.rj.gov.br. Ok? Muito obrigado a todos. Mortes diárias versus as mortes
do Covid esse ano com as de 2018, em média. Seria câncer, doenças cardíacas, AVC, gripe, pneumonia, diabetes. E em poucas semanas, o Covid bate todos os recordes. Bom, voltando, eu atrasei um pouco, eu ia fazer esse vídeo, né? Eu tenho marcado as luas, então esse vídeo corresponde ao vídeo do dia 13 de junho, que é a lua minguante. Hoje já está passando 3 dias desse dia 13, hoje é dia 16, então já passou a fase da lua minguante, daqui a pouco vai entrar na fase da lua nova. Estou atrasado, mas eu resolvi manter os meus vídeos porque eu vejo muita desinformação e junk news por aí. Existem os que mentem propositadamente, existem os que têm medo e existem os que são manipulados. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas eu vou mostrar agora 2 exemplos de coisas que me fazem continuar a fazer aqui os meus vídeos, as minhas elucubrações, os meus delírios aqui. Então, só para lembrar, né, hoje, dia 13, que foi a lua minguante, também foi a dia do turista. Então, parabéns aos turistas aí, porque Mauá vive disso, né, do turismo. Então, aqui eu estou mostrando uma página que chama Visconde Mauá Unido contra o Coronavírus. Não tenho a mínima ideia quem faz essa página. Tentei me comunicar com eles propondo uma entrevista, mas não tiveram peito de fazer entrevista. Isso é tão anônimo, são pessoas anônimas que fazem uma pagininha na internet. Então, aqui, ó, eles colocaram uma postagem falando de Paraty, outro destino turístico, perceberam rápido os resultados da flexibilização. Daí a imagem é essa, ó, resultado de 4 dias de flexibilização irresponsável. Então, mostra o boletim epidemiológico do dia 2 de junho e depois o boletim de 4 dias depois, de 6 de junho. Então, as pessoas que fazem uma postagem dessa parece que não entendem que o dia 6 de junho aqui não tem nada a ver com uma flexibilização de 4 dias antes. O dia 6 de junho aqui é um olhar para o passado de 15 dias a 20 dias, até mais para trás, por causa da nossa conjuntura de testes e funcionamento no Brasil. Então, eu ainda fui o único a comentar aqui nessa postagem, né? Ó, postei aqui, ninguém respondeu. Essa leitura é de quem não está entendendo a situação. Os dados são um olhar para o passado, de 2 a 4 semanas. O caos em Mauá só chega em final de junho e julho. Então, aqui, um pessoal que tem uma boa intenção, provavelmente fazendo essa página, ou não, né? Ou às vezes são pessoas até compradas pelos opostos. Hoje em dia a gente não pode duvidar de nada, de que não é, são até os caras que querem o turismo que estão fazendo essa página com informações erradas, para saber, não dá para saber quem são as pessoas, não dá para saber qual a intenção da página. Outro exemplo está aqui, ó, um grupo da região aqui de Visconde Mauá, um grupo bolsonarista, né? E que eles publicaram ontem, ó, aqui essa informação do mês passado, do início do mês passado. Isso a gente chama de junk news, quando você incita o erro, não colocando uma coisa errada, mas fora do contexto, fora da data. Então, aqui, ó, veja bem, foi publicado isso ontem, no dia 15 de junho, e daí, ó, 37 pessoas compartilharam, 37 compartilhamentos. Pessoas que compartilham aqui, ó, como todos os casos curados, Itatiaia zera pacientes positivos. O que é uma mentira, né? Então, hoje é uma mentira. Talvez no dia 5 de maio, essa situação era real. Mas quando você, 1 mês e 40 dias depois, para flexibilizar, para justificar a abertura para o turismo, você publica uma matéria dizendo que não tem nenhum paciente com Covid-19 em Itatiaia, isso é uma mentira. Eu ainda publiquei aqui, né? Ó, já são 31 casos, matéria antiga e a chamada Junk News, e põe o link aqui. Então, vamos ver o link aqui, para quem não viu, né? Chegou lá? Aqui. Então, aqui está o texto. Ó. Isso foi publicado hoje, 16 de junho. E fazia mais de 10 dias que a prefeitura de Itatiaia não publicava nada, sem falar que ela parou de publicar desde o mês passado no Facebook. No Facebook ela não faz mais o boletim epidemiológico, só Resende faz ainda. A prefeitura de Itatiaia, por meio da Secretaria de Saúde, divulgou nesta terça-feira, 16, hoje, uma atualização do balanço de casos de Covid-19 no município. De acordo com os dados, foram notificados 87 casos suspeitos,
Desse total, 31 foram confirmados, 31 casos em Itatiaia. 53 foram descartados, 3 se encontram em análise e 15 curados. Então, você tem que entender os números assim. Dos 31, 15 foram curados, porque passou 2 semanas e a coisa não piorou, mas 16 ainda estão em observação. Então, são 16 casos que podem estar contaminando aqui na região se essas pessoas não estiverem se cuidando. Mas isso daí é só a ponta do iceberg. Então, vamos passar para outros dados aqui. Hoje também aumentou o dado de Resende. Ontem eles lançaram um boletim dando os dados de 18 pessoas mortas e 328 casos confirmados na região, sendo que desses 272 estão curados, né? Ou seja, existe ainda, fora os óbitos, que morreu uma pessoa, 38 casos ainda aguardando para ver. Então, esses números acabam confundindo as pessoas porque eles fazem de um jeito que não é para simplificar, é para complicar mesmo, né? Ó, vou abrir aqui para vocês verem o site como chama? Do Ministério da Saúde. Em cima desse site, a censura já acabou. Mas, olha como eles querem enganar. Eles põem grandão aqui casos recuperados, que é 441 mil. Tudo bem, é importante. Agora, o número importante está aqui, ó, são 923 mil pessoas, quase 1 milhão de pessoas com o vírus. Dessas 923, 45 mil morreram. E 436 estão em acompanhamento. Então, é importante dividir isso, porque os recuperados são menos do que as pessoas que ainda estão acompanhadas, somadas com os óbitos. Ou seja, eles querem divulgar que as pessoas estão se recuperando, mas isso daqui, primeiro, que não é 100%, essa recuperação ainda pode ter algum problema, e os acompanhamentos aqui, que é a gravidade, que as pessoas podem evoluir para precisar de uma UTI ou um respirador. Esse site, quando você desce, você pode ver, né, casos novos, confirmados, os testes, e as curvas também, não só por data de notificação dos estados, estado por estado, como aqui embaixo tem os óbitos confirmados, os óbitos por data, né? Então chega final de semana tem menos aqui, que daí eles não trabalham, mas no dia de semana tem bastante, e aqui são os acumulados, mostrando que a curva continua só subindo, não para de subir. Mas o interessante é que poucas pessoas que entram nesse site, além de clicar aqui no painel geral, clicaria aqui, ó, SRAG, Síndrome Respiratória Aguda Grave. Então, quando aqui você vê o Síndrome Respiratória Aguda Grave, você vê o caso no país, como o que está investigado aqui, ó, esses em laranja, é tanto quanto os que estão com Covid, que está o azul aqui, ó, com o SARS-CoV-2. Então, esse estudo de entender o que é a síndrome respiratória aguda grave é que aqui é a principal subnotificação. Como a gente faz pouquíssimo teste no Brasil e não tem nem mais como a gente ter um controle de quem são os infectados, a gente está totalmente à deriva, tendo que se proteger, a gente vê umas informações que são terríveis. Eu vou mostrar uma aqui que é isso, entender o que é essa SARS. Né? Então, aqui tem uma matéria boa da Piauí, mostrando que, olha só, para cada 10 pessoas que nesse ano morreram de Covid, aqui, ó, 10 símbolos desse, 8 pessoas morreram de síndrome respiratória aguda grave. Essas são as pessoas não testadas que provavelmente tinham o Covid, tinham a doença. Aqui mostra pelos estados, aqui mostra outros dados, mas eu vou sintetizar aqui, né? Quem quiser procura o link. Eu acho que um dos dados importantes é esse daqui, ó, que se multiplicam por 13 as síndromes respiratórias desse ano, comparado com as médias do ano passado e outros.
Então, aqui é um exemplo. Em 2015 a 2019, se você pega uma unidade de morte por síndrome respiratória, esse ano já são 13 vezes mais. Aqui, olha. Ou seja, provavelmente uma morte é igual ao ano passado, uma síndrome respiratória, influenza, outro motivo, e 12 aqui, são por Covid. Só que isso é a subnotificação, isso que não está sendo colocado como morte por Covid. Né? E daqui mostra por estado, por região do Brasil, não por estado, por região. Então, quantas mortes de Covid, quantas mortes de síndrome respiratória, o conjunto de óbitos. E aqui deixar essa última imagem, que ela é fortíssima. Mostra, vou ler aqui, padrão diferente antes da pandemia. Em 2019, o número de mortes semanais por SARS indeterminada subiu de 48 para 92. Então, aqui, pensem, gente. Aqui, ano passado, azulzinho. Esse ano, morreram isso. Uma quantidade muito maior de pessoas pelo mesmo motivo, síndrome respiratória. Agora, se todos tivessem sido testados, provavelmente esses casos aqui, tirando uma ou outra exceção, são de Covid. Então, o número da Covid é, no mínimo, 10 vezes maior do que a gente está anunciando. Né? Esse que é o ponto importante. Então, se a gente já está chegando, né, a esse número absurdo, né? Porque absurdo no sentido não de uma pandemia, mas absurdo para um país que não se cuida e que nem ministro da saúde tem. Ninguém para lá porque ninguém quer ouvir um fantoche no poder. Então, aqui, são 45 mil pessoas, ou seja, já deve ter morrido 450 mil pessoas no Brasil por conta disso. Isso não é nem metade do que vai acontecer nos próximos meses até o final do ano. Isso que é a gravidade da situação. Voltando, aqui eu estou na página do Facebook do meu grupo, Seis Vilas, Seus Vales, Visconde Mauá, Supravivente, JTI Natureza, nome enorme. Bom, mas aqui que eu concentrei todas as minhas formações de Facebook atualmente, em vez de ter várias páginas como eu tenho, eu estou jogando tudo aqui para, nessa pandemia, concentrar as informações. Pena que as pessoas muitas vezes não entram no grupo para ver as informações, elas ficam só na sua linha do tempo esperando algum amigo que curtiu e entra lá. Mas eu sugiro às pessoas que querem mais informações entrar no grupo, procurar até nos vídeos e fotos aqui, ou nas outras publicações, porque tem muita publicação interessante aqui. Né? Então, aqui não só eu publico coisas da região, como está lento aqui, mas como a imagem do boletim de Resende, que está demorando para abrir. E eu queria ler com vocês uma matéria que eu vou deixar linkada aqui no YouTube, que é uma matéria muito boa sobre três surtos de coronavírus, um escritório, um restaurante, num ônibus, que mostra um pouco mais do funcionamento do contágio desse vírus. Porque como é uma coisa nova, a gente tem que entender dentro dos parâmetros que a gente tem, mas tem que se abrir ao novo. E as pessoas, quanto mais elas acham que sabem as coisas, mais elas se fecham ao novo, porque elas querem ficar nos que elas já sabem. Esse que é o perigo, às vezes, dessas pessoas que acham que sabem das coisas. Eu prefiro duvidar de tudo e ser um pesquisador. Então, aqui, o que já se sabe, por exemplo, é que o coronavírus ele está mais ou menos entre a gripe e o sarampo. É mais contagioso que a gripe e quase tanto quanto o sarampo. Né? Então, aqui, no caso do escritório, eles pegaram um exemplo de mesas e de pessoas que estavam próximas, numa sala única, né? E daí 9 de 13 funcionários testaram positivo. E o que mais curioso nesse escritório, e aqui está lento a internet, fica ruim de mostrar, mas o que é mais interessante nessa matéria é mostrando como num escritório de um prédio gigantesco só se contaminou as pessoas que estavam no mesmo ambiente. Mesmo as pessoas que estavam circulando em outros andares, em elevador, coisa e tal, o contágio foi muito pequeno. O exemplo do restaurante é o melhor de todos, porque mostra que uma família que estava nesse canto aqui, eles contaminaram algumas pessoas em volta, principalmente por causa do ar-condicionado que ficava numa direção dessas mesas.
E isso contaminou as pessoas que ficaram mais ou menos 45 minutos, 1 hora juntos aqui na mesma mesa, na mesa próxima. Uma outra mesa que ficou menos tempo, ninguém se contagiou. Você vê, um ambiente público. Outro exemplo, quando entra no site com uma internet boa, fica uma animação mostrando mostrando em colorido, em vermelho, os contagiados, várias imagens, é bem mais interessante de ver. Não consegui mostrar aqui, mas aqui está a explicação da sugestão: afastar as mesas, evitar a recirculação de ar com um ar-condicionado e botar mesas para fora também. E o caso do ônibus, né? 2 ônibus de budistas que estavam indo para um evento, uma mulher que estava contaminada aqui no meio contaminou algumas pessoas dentro do ônibus, mas não contaminou as outras pessoas que estavam no outro ônibus e estavam no mesmo evento. Então, eu acho interessante essa pesquisa das pessoas pesquisarem e aprenderem, não ficar só vendo série na TV ou ficar vendo esses programas sensacionalistas, mas entenderem o mecanismo da doença para se prevenir e se cuidarem. Então, por exemplo, aqui existe uma tabela que mostra que o mais importante de tudo é a distância física. É muito melhor e é mais eficaz você ficar longe das pessoas, seja no trabalho, seja no contato físico, do que a proteção em si, do que essa coisa do uso das máscaras. O uso das máscaras é uma coisa quando necessário. O melhor para essa situação que a gente vive é o isolamento social, o afastamento social. As pessoas fugirem de coisas que podem ficar muito próximas das outras pessoas e se contagiarem através do nariz, boca, raramente pelos olhos, né, mas principalmente nariz e boca, seja por coisas diretas, que veem gotículas, ou quando a gente se autocontagia. Se eu pego alguma coisa contaminada e depois vou limpar o nariz, vou passar a mão na boca e daí eu me contagio. Então, entender esse funcionamento da doença é o importante nesse momento, porque isso vai levar a uma sobrevida da humanidade, sobrevida das pessoas que ficarem, a gente vai entender as coisas, em vez de ficar só cada um só achando que sabe, porque é médico, ou porque já estudou, porque sabe isso, porque sabe aquilo, e a gente está aprendendo cada dia coisas novas no mundo inteiro com essa situação. Vou agora compartilhar umas imagens para fechar esse vídeo. Bom, vamos para as imagens. Aqui é só para mostrar, né, para quem não viu, como foi a censura naquele site do painel coronavírus, que eles fecharam as outras informações, mas depois voltaram atrás por causa do Supremo Tribunal Federal. Aqui é uma imagem que é bonitinha, né, mostrando como um desenho, né, digamos assim, como uma fruta podre, a gente sabe, encostado em outra, apodrece. E é mais ou menos isso que é o distanciamento social que se propõe, que é se afastar um pouco das outras pessoas, se cuidando, né? Aqui é só para mostrar rapidamente o boletim dos dados de Resende, né, que eu mostrei o de Itatiaia. O de Bocaina de Minas não surgiu nada novo, o último é de 23 de maio, né, com 2 casos confirmados. Aqui os números de ontem de Resende, sendo que já aumentou um óbito de ontem para hoje, morreu uma pessoa de ontem para hoje. Aqui é o Átila Yamarino, que ele também faz uma publicação provocando essa questão de que a síndrome respiratória aguda grave, né, tem a ver com essa subnotificação da doença, do Covid. E aqui é um dado super importante que as pessoas não estão levando a sério e que nem esses órgãos governamentais estão prestando atenção quando estão fazendo a flexibilização. Não adianta nada você medir com temperatura o hóspede para saber se ele está quente, se está com febre, que é um dos sintomas, se metade das pessoas que são contagiadas pelo vírus vem de pessoas que são ou assintomáticas ou pré-sintomáticas. Esses 2 valores, o assintomático é 5% e o pré-sintomático 45%. Isso dá 50% das pessoas que contagiam outras pessoas são as pessoas que não têm sintomas, sejam porque não apresentam sintomas graves, sejam porque ainda não apareceram sintomas, vão aparecer daqui a alguns dias, mas elas já estão contagiando outras pessoas. Então, aqui, ó, esse é o quadro, né, que mostra esse tamanho do problema, né? Então, pré-sintomático, 45% das infecções, sintomático, 40% das infecções, daí 10% ocorrem no meio ambiente, no ambiente, não são por pessoas, e 5% pelos assintomáticos. Esses dados são importantíssimos para a gente entender esse quadro
de que a gente se contagia basicamente por pessoas doentes ou pessoas que não mostram a doença, mas elas nos contagiam pela proximidade e pela troca de gotículas na respiração. Quando a gente usa máscara, as duas pessoas, a gente evita muito esse problema, mas principalmente a não estar em ambiente fechado, porque daí o ar que circula, né, numa área aberta, por exemplo, tira essas gotículas, impede que venham para mim. Se eu tiver com máscara, eu estou mais protegido. Então, entender esse quadro que eu acho fundamental. Para terminar essa brincadeira de hoje, eu vou repetir aqui, ó, passo a passo, de como utilizar as máscaras de proteção, porque as pessoas estão usando meio por lei, e não por entender o mecanismo. Então, a pessoa está ali no comércio, no mercado, está usando ali porque a lei fala para usar, mas a pessoa não tem nenhuma medida de higiene, então ela vai se contaminar, porque ela vai ter contato com pessoas ali que podem estar contaminadas, por exemplo, uma pessoa que atende no mercado, vai vir um turista, principalmente os turistas que estão vindo até sem máscara, não está tendo controle aqui em Mauá, deveria ter no mínimo esse controle das pessoas cobrarem as máscaras dos turistas, não está tendo esse controle. Então a pessoa pode estar infectada sem saber, porque não tem sintoma, não tem febre, não tem nada. Se eu me descuido da minha proteção, esse contágio vem da pessoa que não usa máscara para a minha máscara, então eu estou protegido porque não está vindo para mim, mas aí eu vou pegar, por descuido, eu vou tirar a máscara, vou botar de novo, vou tirar a máscara e vou me contagiar pela máscara, tendo a máscara, usando a máscara. Então aqui, ó, isso aqui é o dos Médicos Sem Fronteiras, que fizeram esses slides. Então aqui, ó, primeiro passo, lave as mãos ou desinfete-as com álcool em gel antes de colocar a máscara. Eu recomendo, como eu falei no vídeo anterior, usar água e sabão por 20 segundos, lavando com sabão toda a mão por 20 segundos. Isso é melhor do que o álcool, porque o álcool também ele vai tirando a tua proteção, a tua camada lipoproteica, digamos, das mãos, e a gente fica mais vulnerável às bactérias, a outras doenças. Então é melhor evitar o álcool em gel. Lógico que o álcool em gel é mais prático em muitos momentos. Segundo passo, coloque a máscara com cuidado para cobrir a boca, o nariz e o queixo. Não adianta proteger a boca se não protege o nariz, que é o principal. E não adianta proteger o nariz e a boca se a coisa fica com o ar meio passando ou se não tem uma dificuldade para respirar, porque o ar está entrando muito facilmente ali. Terceiro passo, enquanto estiver usando a máscara, evite tocar nela ou no rosto, né? Porque as mãos provavelmente elas estão contagiadas. Então a gente tem que estar se limpando sempre para colocar a mão no rosto. Quarto passo, chegando em casa, lave as mãos com água e sabão ou faça a higienização com álcool em gel antes de retirar a máscara. Porque se tua mão estiver contaminada, você não vai se contaminar na hora de pegar a máscara. Quinto passo, remova a máscara pegando pelo elástico ou no nó na parte traseira, evitando tocar na parte da frente. Lave-a com água quente com sabão comum. Sexto passo, depois que a máscara secar, passe-a com ferro quente e depois guarde em saco plástico higienizado. Eu acho que ferro eu não uso, mas quem usa pode ser uma medida, né? Mas se você lavou com sabão por 20 segundos, o sabão matou qualquer potencial do vírus ali. Daí é só deixar secar e guardar com plástico. Por que guardar com plástico? Ó, não esqueça, troque a máscara sempre que ficar suja ou úmida. O uso da máscara caseira é individual. O distanciamento social ainda deve ser respeitado mesmo ao usar máscaras. O que isso quer dizer? A pessoa às vezes está horas e horas ali no trabalho, ela não pode ficar com uma máscara o dia todo, porque ela vai ressecar e vai ficar com o vírus ali. A máscara tem que ser trocada de 2 a 3 horas de uso, ou até antes, conforme a pessoa, conforme o ambiente, a situação, a ofegação, mas se ficou úmida, você tem que tirar essa máscara e botar uma outra. Então, uma pessoa que trabalha horas e horas num comércio, ela tem que ter algumas máscaras. E se cuidar sempre na hora de pegar essa máscara que você já usou e colocar num plástico para não contagiar outras coisas, outras situações. Então tem que ter um cuidado ao guardar as máscaras, ao pegar máscaras limpas, ao transportar. Então são muitos cuidados, mas esses cuidados para mim são muito mais importantes do que a gente ficar nesse legalismo do fique em casa, como eu critiquei no último vídeo, mostrando a importância da gente pegar sol, da gente ir para o ar livre, para a gente ir para a floresta, ir para a praia. Isso seria importante. É um absurdo os governos liberarem shopping, mas não liberar o parque, não liberar um ambiente público. Então, eu vou ficar aqui na minha pedagogia, no meu processo pedagógico aqui. Vou terminar esse videozinho com um vídeo que eu achei e ainda não tinha publicado, com a Cachoeira das Águas Claras, aqui de Visconde de Mauá, que é quando o rio Acontilado está chegando no Rio Preto, lá perto da
Ponte dos Cachorros, né? Lá do lado do Campo Alegre, entre Mauá e Campo Alegre. Tem essa Ponte dos Cachorros, ali tem a Cachoeira das Águas Claras. Eu conheci ela há 5 anos atrás, mais ou menos, e daí fiz uma filmagem que não tem som. Vou deixar agora, para finalizar esse vídeo, uma imagem sem som e um pouco bonita. Valeu, gente! O próximo vídeo está marcado agora para a lua nova, que é dia 21 de junho. Coincide de ser um eclipse. Provavelmente eu vou fazer o vídeo para publicar até o dia 22, 23, por aí. Tá bom? Valeu!